Eu sento com o pessoal que tá indo pro seminário, né? Eu quero muito ser pastor. Eu quero muito ser pastor. Eu digo, pois fecha o olho aí. E se imagina pastor. O que é que você tá vendo? Cara, e é quase sempre a casca. Eu me vejo pregando no púlpito no domingo. Eu me vejo estudando a Bíblia para poder pregar. Eu me vejo em umas conferências, escrevendo livros, coisas no YouTube e tal. E diz, cara, você não quer ser pastor. Vai virar palestrante, vai virar coaching. Né? Talvez você consiga o que você quer. Né? Você tinha que fechar os olhos e conseguir se ver na sala da casa do casal em crise. Sabe? Tentando conciliar, indo na bocada pegar o jovem drogado. Sabe? Indo levar membro da igreja de luto para reconhecer o corpo da mãe no hospital. Você tinha que se imaginar dando aconselhamentos e voltando de novo com a mesma pessoa que está passando pelas mesmas crises, tentando consolar a gente na depressão, sabe? O ministério pastoral não é essa casca que é vista por fora. E o Valbert foi o cara que me fez, cara, ter uma âncora muito forte com a realidade do que é vida de igreja. O Valbert é um cara que tem 2 bacharéis, 2 mestrados, tem doutorado, deu um acadêmico do seminário, sempre assediado para pastorear em outros lugares e continuou escolhendo pastorear uma igreja na periferia, na Vila da Bala. Então, só para a gente entender a dimensão, ele é o deu um cara acadêmico do seminário. E o que é isso? É o cara que lidera a parte acadêmica do seminário. Ele é o reitor acadêmico do seminário, digamos assim. E aí ele pega um aluno, não tinha nem concluído ainda, e chama para ser auxiliar dele. Isso. E depois de alguns anos, ele coloca esse aluno como titular da igreja e ele é auxiliar desse aluno. Isso. Exatamente isso. Meu Deus. E é um relacionamento maravilhoso, assim. Funciona muito bem. É difícil. Eu lembro quando... Nunca vou esquecer disso. Quando no culto de troca... Vou chamar isso, culto de troca. Troca de inversão. É o culto de posse meu, né? Ele pregando, ele falando a palavra dele no final, assim. Não foi ele que pregou, foi outro pastor amigo nosso. Ele disse assim, agora o Iago é o meu pastor. E eu acho que foi só ali que eu entendi o peso. Que estava acontecendo. Ele disse, agora o Iago é o meu pastor. E eu fiquei... Disse, cara, não dá. Não tem como ser pastor do modelo acadêmico, sabe? Do meu mentor. Como é que eu sou pastor do meu mentor? Não é? E eu sou pastor do meu mentor. Sim. Né? E isso é muito legal porque funciona porque o Valbert é crente. Isso é uma coisa que o Miguel sempre falava isso, que eu te falei agora há pouco, o Miguel Alisson, que foi meu melhor amigo no seminário e é um dos meus melhores amigos até hoje. Ele dizia, Iago, tu tem uma sorte que poucos pastores auxiliares têm. O teu pastor titular é crente. Tem a boa acidez cearense nisso aí. Sim. Mas, cara, eu aprendi. É engraçado, o pessoal ligava pro Valbert para dar entrevista na TV. Porque tem uma matéria e tal. Ele disse, qual é o horário? É 2 da tarde. Ô, querida, é hora do meu cochilo depois do almoço. Ele não ia. Eu dizia, Valbert, tem gente que mataria uma criança para poder estar na TV falando. Entendeu? Então, eu disse, cara... Ele recebia convites, ele ganhava um salário ridículo pro grau acadêmico dele, como pastor da igreja. Sim. E ele recebia convites para igrejas maiores, com salários suntuosos. Assim. E ele não ia. Eu disse, Valbert, por que você não vai? Ele disse, cara, eu não estou no mercado de trabalho, sabe? Eu não estou procurando oportunidades melhores. Eu estou servindo, ele me colocou para servir aqui, eu vou deixar esse pessoal sem ninguém que sirva? Eu vou servir aqui. Né? E o Valbert, ele nunca foi um cara que se sentiu muito assim, próprio para o ministério pastoral. Né? Ele sempre foi um acadêmico, um erudito, um estudioso. E ele sempre aceitou continuar sendo pastor porque não tinha outro pastor da igreja. Era ele ou ninguém. E se ele saísse dali, quem é que ia querer ir para a favela? Ia querer ir para a periferia e tal. Ele ficava lá por um senso de chamado. Até que ele chamou uma pessoa que ele não me disse que tinha esse propósito, e eu acho que ele não tinha. Ele disse que não tinha, né? Eu acredito, Valdir. Né? Que ele não tinha essa ideia antes. Mas ele viu que eu posso voltar a me dedicar mais à vida acadêmica, ao serviço acadêmico, e tem um pastor na igreja que pode pegar esse lugar comigo. E, cara, isso só funciona quando você tem o Espírito Santo. Espírito Santo. Porque ele está submisso também o Espírito Santo em você, né? Cristo em você. Então, como é que eu me submeto com alguém mais novo? Isso. Ele tinha idade de ser meu pai. Tem idade de ser meu pai. Exato. Só que ele está vendo Cristo em você, né? E a submissão dele é nesse nível, né? E, cara, é uma das coisas que me faz ser muito contente no ministério, assim, porque a gente viaja, vai para lugares assim, tal, e prega em igrejas grandes e coisas e tal. E na segunda-feira eu volto à periferia, para a igreja cuja rua não tem escoamento de esgoto. Né, e tal, num prédio que metade da igreja fica lá de fora porque não cabe, pois ninguém tem dinheiro para aumentar o prédio. Né? E o pessoal fica meio chocado, assim, dizendo assim, mas você nunca recebeu um convite para vir para São Paulo? Né? E recebi. Recebo alguns, de vez em quando. E por que você não veio, sabe? Uma coisa meio assim, e aí, por que você ainda está lá? Né? Por que você ainda não vem como último retirante num pau de arara para a cidade grande, né? E sai da tua miséria aí?
E às vezes quando eu conto, cara, é por um senso de chamado. É minha igreja, é o local onde eu estou servindo, amando a Deus. Eu não estou no mercado de trabalho. Eu não estou procurando melhores oportunidades. Eu estou onde Deus me colocou. E eu não tenho nenhum motivo para ir embora. Por quê? Porque o salário é pouco? Eu fui pro seminário ganhando dinheiro de internet, poxa. Entendeu? Tá excelente. Uma mulher emprestou dinheiro para me ajudar. Uma mulher pegou dinheiro no banco para me colocar do ministério. Eu vou sair agora para ganhar mais? Porque alguém me ofereceu um salário maior? Isso é incoerente, né? Pois é, não dá. Para mim não funciona. Não queima no meu coração isso. Deus, claro, não sou rico, nem nada parecido, mas eu já tenho uma vida que eu nunca imaginei que teria. Sabe? Eu tenho uma casa, eu tenho um carrinho, eu tenho um plano de saúde. Entendeu? Eu posso comer pizza, posso beber água. Sabe? E não é piada. Não é piada. Eu e a Isa também veio de uma situação diferente da minha. Ela perdeu o pai muito jovem, então a vida ficou muito difícil para ela. Então, ambos viemos de uma situação muito humilde, assim. Então, eu lembro quando a gente foi casar, a gente alugou uma casa que custava R$400 o aluguel. Era minúsculo, assim. A Isa disse que toda vez que eu conto a história, eu diminuo a casa. Entendi. Né? Mas, assim, era muito pequena a casa. E a casa tinha a pachorra de ter 2 quartos. Né? Então, assim, a casa era muito estreita. Eu não consegui colocar a TV de frente pro sofá. Então, o sofá ficava de lado, e a TV assim, eu tinha que virar o sofá para assistir, porque não dava e tal. Então, na sala cabia o sofazinho e um colchão de solteiro. Que aí não cabia mais nada. A gente deitava o colchão de solteiro para assistir TV, às vezes. Foi onde a gente começou a gravar os vídeos do Ezeitologia, foi nessa casa e tal. E quando a gente foi casar, a casa era horrível, quente, infiltração, pobreza. Aí eu dizia pra Isa, isso Iaguinho de 21 anos. Eu disse, Isa, quando a gente casa, a gente sempre imagina que é só daí pra frente, né? A gente vai só melhorar, progredir, situação aqui é difícil, a gente não tem meio de transporte, é nessa casa, mas é por enquanto. A gente vai progredir na vida. Aí eu disse pra ela, e se a gente não progredir? E se for isso aqui pra sempre? Você casa mesmo assim? Né? Eu disse, caso. E assim, cara, então assim, hoje tá no ministério, tá na igreja, que não é igreja suntuosa, cara... Tudo muita gratidão, né? Não significa nada pra mim, porque eu sei de onde eu vim, eu sei onde é que Deus tem nos colocado pra servir. E às vezes me ofende, às vezes, o modo como as pessoas tratam o meu tempo pastoreando uma igreja de periferia como se fosse um tempo de provação de Deus, sabe? Assim, entendi. Não, Deus vai te aprovar para você entrar no... você tá por trás das malhadas, irmão, mas vai vir o dia da vitória, entendeu? Eu disse, cara, mas eu tô na minha vitória, sabe? Eu tô servindo uma igreja. E é muito louco porque parece que essa cultura empresarial, essa cultura mercadológica pós-revolução industrial invadiu muito nossa visão de igreja. E toda essa cultura de empreendedorismo moderno, de startups e tal, afetou muito nossa visão de ministério. Sem dúvida, então, pra gente confunde muito pastorado com ser um influencer. Sabe? Ser um missionário com seu nômade digital. Né? CEO, pastor um CEO, é coisa de doido, cara. Ao ponto de a gente não conseguir entender que algumas formas como a gente normalizou o ministério não fazem sentido. De você sair de uma igreja porque a outra paga mais. Tem um autor chamado Alan Hirsch. Sim. Muito bom, né? Missiólogo. Excelente. E ele, o livro dele, um dos únicos que tem em português, Caminhos Esquecidos, ele tem um capítulo sobre discipulado. E aí ele fala que a gente fica com medo de várias ideologias, né? E ele diz o seguinte, porém, para mim, a mais perigosa de todas já invadiu e a gente não consegue nem lutar contra ela de tão entranhada que ela já está, que é o consumismo. Né? E ele começa, né, a falar do consumismo como religião, né? que invadiu e que formou a nossa mente, a nossa mentalidade. Né? Então, se você pensar hoje na forma que a gente faz igreja, tem realmente muito a ver. E aí eu lembro do James K. Smith falando do... Você é aquilo que ama, né? Ele falando do shopping, descrevendo o shopping como um templo, né? Sim. E realmente, se você pensar como ele é construído, parece o formato de um templo. Aí ele fala que o templo tem uma liturgia, tem seus adeptos. Aí ele fala que cada loja seria uma capela, né? Então você escolhe qual capela você vai entrar e aí tem um altar, que é o caixa, e tem um sacerdote lá. E aí você sacrifica e sai com o seu... prêmio na mão, bênção. Com a sua bênção na mão, que te dá valor, que dá sentido e tal. E ele descrevendo isso. E aí a gente vai para a igreja e é exatamente isso. Né? Não gostei hoje do culto. Então, peraí, prestação de serviço. É para você o culto? Né? Prestação de serviço. Né? A gente está prestando um serviço para encontrar as pessoas que vêm. Tem uma igreja ali que está mais top, cara. E a gente vai para outra. E virou realmente isso, né? Do lado do membro, um consumismo, do lado da liderança, uma prestação de serviço, um desempenho, uma excelência e tal. Sendo que, se você olhar para mim, a melhor palavra para a igreja seria família. Né? E quando é que você recebeu uma proposta para ir ser pai e marido de uma família que paga mais? Não é?
E aí são coisas que me deixam muito limitado para... E não que não tenha como mudar, né? Porque sim. eu acredito que Deus... a igreja é apostólica, né? Sim. Missional. Então, eu acredito que Deus vai enviar para outras coisas. E às vezes são maiores do que era anterior. Sim. Não há problema nisso. Mas mais essa motivação do coração, né?